muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo e mais um dia de restauração. E o nosso tema de hoje é restaure a sua autoridade. Amados, são tantas circunstâncias que nós vamos viver na vida e muitas coisas que ao longo da nossa vida nós vamos perdendo, nós vamos desacreditando ou nós vamos negligenciando. A autoridade foi algo que o Senhor Jesus nos deu e algo que Ele também veio nos ensinar. Bom, todos esses dias temos aprendido sobre coisas que Jesus esteve neste mundo para nos ensinar, como a fé, o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a misericórdia, mas também a autoridade é algo que o Senhor Jesus veio para nos ensinar. De fato, amados, existem circunstâncias na nossa vida que nos fazem duvidar dessa autoridade. Quando eu fui liberta, eu era endemoniada e quando eu fui liberta, eu passei a ter medo da situação, eu passei a ter medo de ver pessoas manifestando, eu passei a ter medo de estar em certos lugares que eu sentia aquele peso, sabe? Aquela sensação ruim. E então eu comecei a ter medo, então eu tentava fugir de tudo que fosse relacionado àquilo. Mas quando vamos para a Bíblia, aprendemos com o Senhor Jesus que essa autoridade contra todo poder, contra esses poderes malignos, essas potestades, esses principados, essas hostes espirituais da maldade, nos foi dado. Tanto é que quando chega lá em Efésios 6, Paulo vai falar a respeito da nossa armadura, da vestimenta espiritual que nós devemos usar para podermos lutar contra todo o poder do inimigo. Mas quando nós temos medo, ou quando nós temos dúvida, ou quando temos receio de algo relacionado a essa autoridade que nos foi dada, infelizmente não conseguimos lutar contra o inimigo. E não só isso, amados. Hoje aprendemos no meio principalmente religioso que a vitória já nos foi dada, nós não perdemos, a vitória foi dada. Só que aí a gente olha para um lado, olha para o outro e só vê derrota, só vê perda, só vê a situação indo contrária, né? O vento contrário. Aí a gente fala assim, mas Deus não me deu autoridade, já não tô com a vitória, eu já não venci, então eu não tô entendendo isso. Bom, amados, nós também aprendemos que o Senhor, Ele não nos dá o que nós queremos, Ele nos dá o que nós precisamos. Então, nem sempre aquilo que nós vamos receber de Deus é o que nós esperávamos receber. Muitas vezes, Deus vai nos dar um não também. Ele vai dizer, olha, isso não, mas eu vou te dar uma coisa melhor. Mas até nós entendermos que aquilo que Deus nos deu era algo melhor para nós, era algo bom para nós, nós vamos passando ali por circunstâncias de não aceitação, de recusa, enfim. O primeiro versículo que nós vamos ler hoje está lá em Lucas, capítulo 10. Vamos ler dos versículos 17 ao 19. E a palavra de Deus diz assim: E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. E ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. E lá no verso 20, amados, também vai dizer assim: Mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. O que Jesus está dizendo? Nos foi dado verdadeiramente o poder, mas o que ele quis dizer com não vos alegreis nisso, no fato de vocês terem poder e autoridade para expulsar todo e qualquer poder maligno ou qualquer mal que venha sobre você? Ele está dizendo que a nossa maior alegria não tem que estar nisso, mas a nossa maior alegria tem que estar em habitar no reino de Deus. Tem que estar na nossa vida eterna. Mas é claro que se nós estamos manifestando essa autoridade, estamos conseguindo expulsar demônios, estamos conseguindo lutar contra o inimigo, significa que Cristo está habitando em nós. Se Ele está habitando em nós, nosso caminho para o céu está cada vez mais próximo.
estamos cada vez mais próximos do reino do Senhor. Amados, abra sua Bíblia agora comigo, lá em Mateus, capítulo 9. Vamos ler dos versículos 6 ao 8. E a palavra vai dizer assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificavam a Deus, que dera tal poder aos homens. Jesus, ele veio como homem ao mundo para nos ensinar que através do nome dele, que através de quem ele é, nós poderíamos fazer aquilo que ele também faz. Afinal de contas, ele vai dizer, lá em Filipenses, Paulo vai dizer que o nome que está acima de todo nome foi dado a Jesus. No nome de Jesus tem poder. É claro que isso virou chacota, né? Para muitas pessoas, o nome de Jesus hoje não significa muita coisa, virou até música, né? Inclusive o sangue de Jesus. Mas, amados, se nós tivéssemos a devida reverência e dessemos a devida reverência ao nome de Jesus e a devida devoção, nós entenderíamos o poder que há nesse nome, o poder que não só expulsa demônios, mas tem poder para perdoar pecados. E se o nome de Jesus é um nome que eu posso dizer, que eu posso declarar, sabe? Então eu também tenho poder para perdoar através do nome de Jesus. Então, queridos, a autoridade que me foi dada não me foi dada apenas para expulsar o mal da minha vida, mas também para perdoar, também para restaurar, para curar, e nós vamos ver mais para frente. E tanto é que Jesus, ele não só perdoou o pecado daquele homem, por quê? Porque aquele paralítico, quando ele ia para ser curado, Jesus falou para ele, falou assim: olha, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus ficaram doidos, os fariseus não aceitavam aquela situação, disseram que Jesus estava blasfemando. E por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados. Mas eles não entendiam que Jesus e Deus eram um. Eles eram totalmente conectados e alinhados. E aí eles pegam e falam: esse homem está blasfemando. Mas Jesus pega e fala com eles assim: o que é mais fácil? Dizer, seus pecados estão perdoados, ou dizer, toma teu leito e anda? Ele acabou fazendo os dois, né, amados? Por quê? Porque o poder que há no nome de Jesus, ele não apenas cura, mas ele também perdoa, ele também liberta, ele também transforma, ele também restaura. Então essa autoridade nos foi dada, amém? Agora abra sua Bíblia comigo, lá em Filipenses capítulo 4. Eita, desmarquei aqui. Depois eu acho de novo. Abra aí comigo, Filipenses, capítulo 4, lá no versículo 13, que Paulo vai dizer assim: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Bom, amados, antes de chegar nessa parte, Paulo está falando de diversos tipos de circunstâncias que ele viveu. A fome, a necessidade, a solidão e muitas outras coisas, sabe? Toda a humilhação que ele viveu, ele vai contando todas as situações que ele teve que passar ao longo da vida, ao longo da caminhada, e principalmente desde que ele se tornou um missionário, um homem que levava a palavra, o evangelho de Deus às pessoas. E aí, quando ele chega nessa parte, nesse versículo, ele vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando que, apesar da circunstância que eu vivo, apesar da circunstância que se impõe diante da minha vida, eu tudo posso naquele que me fortalece. E por quê? Porque Jesus podia, porque ele pôde, porque ele conseguiu. E se ele pôde, se ele conseguiu, nós também podemos e conseguimos. E por quê? Porque ele está em nós. Então essa autoridade não só nos foi garantida através do nome de Jesus,
mas através do Espírito Santo que habita em nós, através do Espírito Santo que Jesus orou pedindo ao Pai que nos desse, para que pudéssemos então não só ser consolados, mas para que o poder de Deus habitasse em nós, amados. Tanto é que lá em Atos, quando o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, aquele poder do qual Jesus prometeu, do qual Jesus disse aos seus discípulos, ele se manifesta. Lá em João capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amados, Jesus ele primeiro fala de crer nele. Não adianta você só ficar falando o nome de Jesus para lá e para cá, se você não crer em quem ele é, se você não crer no que ele veio fazer, se você não crer na morte, na ressurreição, em todo o propósito de Jesus aqui na terra e agora no céu, glorificado ao lado do Pai, assentado à direita do Pai. Se você não crê que ele é o único mediador entre Deus e os homens, se você não crê em todo o propósito, na volta dele, se você não crê em tudo que ele pode fazer. Então, primeiro ele começa dizendo, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim. Ou seja, crer em Jesus é crer em quem ele é crer no que ele fez, é crer que ele ainda vive. Então, se você crê nele, em tudo o que ele ensinou. Por exemplo, não adianta eu falar que eu creio em Jesus, mas eu não creio que o batismo não é de Jesus. Eu não creio que eu não preciso ser batizado, porque Jesus foi batizado. Então, se eu sou um reflexo de Jesus, né, um cristão, então eu faço as mesmas obras que ele fez. E por quê? Porque foi o que ele me ensinou. Então, se ele me ensinou que eu preciso me batizar, eu vou me batizar. Se ele me ensinou o arrependimento de pecados, por mais que ele não precisou se arrepender porque ele não tinha pecados, mas eu vou me arrepender. Se ele me ensinou como eu devo caminhar, que eu preciso permanecer nele, eu preciso buscar nele, eu preciso crer nas palavras dele, então tudo isso eu vou fazer. E por quê? Porque eu creio em quem ele é. Se eu creio em quem ele é, eu creio no que ele fez e faz. E, portanto, ele vai dizer, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, amados, outro dia, o pedreiro que está trabalhando aqui em casa, ele me perguntou, Alessandra, você crê que o pastor fulano de tal, eu não vou falar nome para não expor ninguém, você crê que o pastor fulano de tal, ele tem mesmo o dom de curar? É um pastor que infelizmente a fama dele não é muito boa, ele infelizmente é um homem muito ganancioso, né? Usa aí o dízimo dos irmãos da igreja para enriquecer, para faturar. E ele me perguntou isso, eu falei, bom, eu creio sim, que apesar das coisas que ele faz, ele sim tem ainda o dom de curar. E por que eu creio nisso, amados? Porque a palavra vai dizer que o dom é irrevogável. Portanto, se o dom é irrevogável, mesmo que eu esteja fazendo tudo errado, o meu dom ele permanece intacto, porque Deus ele não toma de volta. Ele não toma de volta. É por isso que Jesus também vai dizer, acautelai-vos e não vos engane, porque nos últimos dias virão muitos falsos cristos. Então, amados, muitas pessoas farão o que Jesus fez. Muitas pessoas farão milagres, libertarão pessoas, farão coisas assim sobrenaturais. Mas Jesus vai dizer, não vos engane. Pode parecer que é no meu nome, mas não é. Pode parecer que eu estou ali, mas eu não estou. E por quê? O dom é irrevogável, mas é a vida e a conduta diária daquela pessoa que me dizem se aquela pessoa tem Jesus na vida dela ou não. Então, não se deixe enganar. Nem todo mundo que faz uma cura, nem todo mundo que perdoa pecado, nem todo mundo que
faz algo que Jesus fazia. Por exemplo, tá chovendo, vou repreender essa chuva aí parou de chover, glória a Deus, Jesus está com ele. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor está servindo a Jesus. Nem todo mundo que canta louvores, nem todo mundo que expulsa demônios serve a Jesus. A palavra vai dizer, por exemplo, os discípulos viram para Jesus e falam assim: Senhor, olha só, aquele povo ali está expulsando demônios no seu nome, mas eles não caminham com a gente, eles não estão no nosso meio. E Jesus vai dizer: se eles estão fazendo no meu nome, se eles estão cooperando conosco, ou seja, se eles estão trabalhando para o reino, se eles estão fazendo algo que está agregando, deixe que façam. Agora, pior é aqueles que usam o nome de Jesus para o benefício próprio. Então, tenham cuidado com isso, tá, amados? Lá em Marcos capítulo 16, dos versículos 17 ao 18, a palavra também vai nos falar um pouco mais a respeito da autoridade que nos foi dada. E vai dizer assim: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Portanto, amados, Jesus realmente, de fato, nos ensina e nos garante uma autoridade, mas que ela só se manifesta no nome dele. Mas como eu disse, aqui estamos falando de autoridade verdadeira no nome de Jesus, não apenas de dom. Dom, ele é dado por Deus e ele é irrevogável. Porém, a autoridade, ela nos foi dada para que possamos usá-la a todo e qualquer momento que precisarmos. Seja no momento de expulsar demônios, seja na cura de algum irmão que precisa, seja numa oração, seja numa repreensão, seja numa exortação, seja numa direção, seja lá no que for. Jesus nos deu autoridade por meio do nome dele. Portanto, se aprendermos que essa autoridade nós estamos carregando, Jesus nos deu o poder necessário através de quem ele foi, do que ele fez e faz, então, amados, a nossa vida vai ser diferente. E por quê? Eu me lembro que um dia, alguns meses depois que meu marido tinha saído de casa, eu estava levantando de madrugada para orar. E um dia eu acordei, eu estava levantando sempre às 3 horas. Mas nesse dia eu acordei antes do relógio despertar, ouvindo alguns barulhos na minha casa. E eu procurava aqui na casa, olhava lá fora para ver se era alguma coisa. O barulho era interno, era dentro da casa, mas eu olhei tudo para ver de onde vinham os barulhos. E os barulhos não paravam. Aí eu levantei, quando deu 3 horas, eu peguei, ajoelhei e fui orar. E orei, e os barulhos continuavam. Os barulhos permaneciam. E aí, quando eu terminei minha oração, eu fui lá no quarto das meninas, vi que elas estavam lá dormindo naquele sono mais gostoso do mundo. E quando deu 4 horas da manhã, os barulhos cessaram. Eu não tive medo, amados. Muito pelo contrário, eu pus meu joelho no chão e eu fui orar, fui falar com Deus e disse para ele: Senhor, eu não aceito nenhum poder maligno ou nenhum tipo de manifestação maligna dentro da minha casa. E eu fui orando, eu fui ungindo a minha casa e aqueles barulhos pararam e nunca mais eles voltaram, pelo menos não até hoje, a acontecer. E eu creio que não vão acontecer, porque o sangue de Jesus, ele cobre não só a minha vida e a vida das minhas filhas, como também a minha casa e tudo aquilo que eu tenho, porque eu consagrei tudo aquilo que é meu ao Senhor. Querido, no nome de Jesus, você tem autoridade, como eu disse, não só contra o mal que se levanta sobre a sua vida, mas você também tem autoridade para auxiliar um irmão, para auxiliar aqueles que precisam. Então, que no nome de Jesus, o vídeo de hoje venha ajudar você a restaurar essa autoridade que o Senhor Jesus te deu. Que no nome de Jesus, você
possa aproveitar de tudo que nós lemos hoje na Bíblia e tirar um momento para você fazer uma oração pela sua causa, mas não aquela oração, Senhor, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não, amados, uma oração que você declare na autoridade que te foi dada, no nome de Jesus, com poder, que tudo isso que está sobre a sua vida vai ser transformado, restaurado, repreendido, seja lá o que for, porque eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor sabe e, portanto, Ele te deu poder e autoridade para lutar contra tudo o que se levanta contra a sua vida e a vida daqueles que você ama. Então, no vídeo de hoje fica de dever de casa aí para você fazer a sua oração, o seu momento com Deus de autoridade e poder, se levantando contra a situação que veio contra você e buscando no Senhor, Deus, o que o Senhor quer que eu faça mediante essa situação? Ele vai te dar também o direcionamento. Eu vou para o meu momento agora de oração, orar pela minha causa, e você vai estar aí também na sua casa, orando pela sua causa, com a autoridade e o poder que foi te dado em nome de Jesus, através do Espírito Santo que habita em você. Amém, amados? Amanhã teremos mais um vídeo sobre restauração pessoal. Vamos falar de mais uma área da nossa vida que infelizmente é abalada pelas circunstâncias. Então eu vou te pedir em nome de Jesus, não deixe de acompanhar esse vídeo. Se você chegou até aqui, que você possa ir até o final comigo, porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida e na minha vida. Amém? Ó, Deus abençoe vocês e que no nome de Jesus essa quinta-feira não seja mais uma quinta-feira, mas que seja uma quinta-feira maravilhosa, abençoada e que ela possa trazer novidade de vida para você e para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, amados.